para tirar a dúvida de vocês aqui, na questão 2, ela fala sobre o momento histórico onde surge o renascimento comercial e cultural. Nós temos que entender que ele vai surgir na transição do feudalismo para o capitalismo. Mas quando é esse momento? É simples. Ele surge na transição da Idade Média para a Idade Moderna. É nesse momento que o modelo de produção baseado no feudalismo, que eu coloquei aqui do lado para vocês, modo de produção econômica da Idade Média, baseada numa economia de subsistência, vai começar a mostrar a contradição dele. Por quê? Você tem muita gente no campo precisando do que o campo produz e ele não está conseguindo produzir mais em quantidade suficiente para atender a demanda tanto do campo quanto da cidade. O que acontece nesse quadro? Por causa das guerras, fome, peste, muitas pessoas a partir do início da Baixa Idade Média começam a migrar para as cidades. Então aquele modelo de produção baseado no campo não é suficiente para sustentar as pessoas que vivem nas cidades. Então nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo, esse modo de produção baseado na subsistência, ele vai dar lugar a um modelo de produção que vai ganhar muita força agora, onde? Na Idade Média, que é aquele que nós conhecemos como capitalismo. Qual é a característica dele? Modo de produção baseado na busca pelo lucro e que se origina na Idade Média. Mas tem os detalhes que a gente precisa prestar atenção. Esse pessoal que está surgindo aqui nessa transição, eles vão mudar radicalmente a forma de pensar, porque as atividades comerciais, principalmente em cidades europeias como Gênova, Veneza, Florença, Roma, vão provocar um contato entre pessoas e trocas de ideias muito grandes. Então agora essas pessoas vão começar a olhar a religiosidade com outros olhos. A igreja que tem resposta para tudo, deixa de ter essas respostas, porque o homem começa a se perguntar: eu não posso buscar uma resposta para os problemas que estão ao meu redor, como problema de saúde, problema econômico, problema político, problema religioso? Eu não devo buscar na Bíblia apenas o caminho para a minha salvação? Pois é, isso vai acontecer justamente porque as pessoas agora estão saindo daquela bolha em que eles viviam na Idade Média dentro da Europa. Eles agora entram em maior contato com comerciantes da Ásia, do Oriente Próximo, e nesse contato, nessa troca de ideias, eles começam a ter uma real noção de quem eles são e da capacidade deles. Bem, quando começa a Idade Moderna, nós vamos ter o advento justamente isso, do renascimento comercial e cultural. O comercial nós vamos falar um pouquinho mais adiante. O nosso foco é o cultural. Esse homem da Idade Moderna, ele vai ter um olhar preconceituoso para a Idade Média. Por quê? Porque foi um período onde teve produção cultural, mas ela se retraiu. Lá no finalzinho, na Baixa Idade Média, essa produção artística e cultural, ela começa a ser retomada, com novos valores e com nova qualidade. Por exemplo, a pintura, ela passa a ser feita a óleo, vai ter um uso da perspectiva, onde vai dar a ideia de profundidade dentro de um quadro, ou seja, não é aquela pintura plana da Idade Média. Eles vão retomar a produção de esculturas que vocês podem ver até hoje. Eles vão mudar a forma de se construir as igrejas. Agora eles têm tecnologia para construir uma igreja grande com janelas maiores. As pinturas são mais realistas. Elas vão estar na nave da igreja, transmitindo para o fiel que não sabe ler nem escrever os valores bíblicos. Então esse homem da Idade Moderna, ele vai ter um olhar preconceituoso pelo que se produzia na Idade Média. Mas esse preconceito, ele não tem fundamento, porque todo o desenvolvimento que ele teve aqui foi graças às ideias que foram sendo germinadas e crescendo durante a Idade Média. Se esse homem acha que está produzindo algo novo e ele não quer ser comparado com a Idade Média, aonde ele vai buscar esses valores? Na Idade Clássica ou Antiga. Porque lá era a preponderância da civilização romana e grega, com aquelas esculturas, com aquelas colunas que eles usavam para poder sustentar os grandes prédios,
com a filosofia. Então, nesse momento, esse homem da Idade Moderna, ele vai querer se comparar com o período clássico, com os romanos e os gregos. E isso para ele é muito fácil, porque esse homem que vive em Gênova, Veneza, Florença, Roma, ele nesse momento ele está convivendo com vestígios dessas culturas. Então ele olha aquelas esculturas, aquelas pinturas, a produção arquitetônica, e ele vai falar assim: eu sou igual a eles, eu não sou igual ao período anterior ao nosso, ok? Então ele quer se desprender disso. Então esse homem ele vai se espelhar no período clássico, mas tem que tomar muito cuidado. Há muito tempo nós falávamos que a Idade Média era o período de trevas. Até o professor, quando ia dar aula, ele falou assim: olha, nós vamos estudar o período de trevas da humanidade. É o período da Idade Média, porque nada se produziu de bom. Errado. As universidades foram produzidas ali, o pensamento religioso se consolidou nesse momento, a Igreja Católica ela vai ganhar força ali. Então a Idade Média não é um período ruim, é um período que tem que ser valorizado. O homem da Idade Moderna, ele vai ver surgir uma nova forma de governo. O feudalismo, que era o quê? O homem vivendo no campo de favor do senhor feudal, produzindo um pouco para ele e um pouco para o senhor feudal. Esse homem agora não tem mais esse modelo, porque com a decadência do feudalismo, a burguesia que está crescendo, ela vai se aproximar dos reis e vai falar assim: não está certo isso. Eu não consigo crescer com vários príncipes controlando regiões. Eu tenho que pagar um imposto para cada um, eu tenho que pagar um pedágio para cada um. Algumas regiões falam um idioma diferente, tem um sistema de pesos e medidas diferentes, tem leis diferentes, não dá certo. A burguesia vai propor ao rei o quê? Acaba com esse modelo, traz essa nobreza para dentro de palácios, transforma toda a região onde você tem terras doadas para nobres como uma nação, e você vai colocar um idioma nacional, uma moeda nacional, impostos nacionais, pesos e medidas nacionais, e eu consigo florescer. E eu pergunto à burguesia: quem vai manter isso? Os impostos que eu vou pagar a você, e eu quero o meu poder. E é essa burguesia que vai moldar essa sociedade, porque ela está enriquecendo com o trabalho, ganhando dinheiro, ela agora quer ser vista. É ela que vai financiar a produção artística junto com a Igreja Católica. A burguesia quer ser vista enquanto classe social de sucesso. Então ela vai financiar a sua representação em quadros, em esculturas, ela vai financiar obras de literatura. Então tudo isso está surgindo aqui nesse momento. Agora, esse homem que tem essa capacidade de pensar a si próprio de forma diferente, desligando-se da religião, colocando-se no centro da produção de conhecimento, esse momento vai ser chamado de humanismo, valorização do ser humano como produtor de conhecimento. Ele deixa de adorar a Deus? Não, mas ele entende que ele tem capacidade de resolver seus problemas. Dúvida?